Boa noite, amigos. Estamos começando mais um Santo de Casa nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. E o nosso assunto hoje é o Nacional Futebol Clube. Uma história, um futuro. Em 1984 nascia o Nacional. E é desse Nacional que nós vamos conversar com Emerson Fernandes, que é o nosso convidado nesta noite no Santo de Casa. Henrique, boa noite, tudo bem? Boa noite, Jaci, boa noite aos ouvintes. É uma história linda do Nacional que eu tive a oportunidade, a satisfação de participar. Então o programa hoje vai trazer muitas lembranças para os ouvintes aí que conheceram o Nacional, que jogaram no Nacional e principalmente para mim aqui também, que pude fazer parte dessa história aí. Legal. Emerson, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer ter um amigo aqui. Boa noite, Jaci, boa noite, Bige, boa noite aos ouvintes do programa. Satisfação toda minha aceitar o convite de vocês. Em 84 você é a prova viva disso tudo, né? Quem teve a ideia? Aonde começou isso? Na garagem? Foi no campinho atrás da casa? Bom, Jaci, na época, em 84, eu participava da escolinha do SESI, né? Que era ali ao lado do STR, onde funcionou por muitos anos o espaço que o SESI tinha. E então, chegando em casa, conversando com o pai, falando do campeonato, a gente resolveu fazer uma equipe com os guris que eram da Coab, ali de Moinhos, e fomos participar. Pegamos um fardamento emprestado do meu tio na época, e o fardamento que a gente pegou emprestado era azul e amarelo. Como a gente acompanhava o Nacional de Forquetinha, eu falei pro pai, vamos colocar, pai, no nome do Nacional. Ele gostou da ideia e colocou, e o nome tá aí até hoje, né? O pai que ele fala é o saudoso José Carlos Fernandes, o mineiro. Ele que foi centroavante do extinto Esporte Clube São José, aqui de Lajato, é uma lembrança que eu tenho, e que participou também aí, correndo atrás da bola. E a partir desta situação de fardamento emprestado, de pegar os meninos ali da volta, a coisa foi crescendo, foi criando corpo? A partir daí foram tomando proporções que com o tempo o pai não conseguiu controlar sozinho. Tanto é que vocês dois fizeram muito da história do Nacional, né? Que eu falo em alguns momentos que eu comecei com o pai, tive 3 anos, mas depois de não ter participado mais, eu acompanhava só dos bastidores, né? Então foi todo um aporte de pais, de amigos que tiveram ao lado do pai, dando esse suporte para que o Nacional participasse de várias competições. E esse fardamento, esse empréstimo desse fardamento, ele foi sendo prolongado ou, na verdade, já houve uma situação de que nós precisamos ter vida própria e vamos ter que adquirir alguma coisa a mais aí? Logo no início, já sim. Claro, o pai não começou a fazer o time e tudo era novidade. E aos poucos, né, já no primeiro ano, o time era limitado, foi vendo que outras equipes eram fortes. E como o pai tinha muito vínculo com o Venâncio, pelo fato de a gente ter morado lá, até hoje a gente consegue manter relações com o pessoal de Venâncio. E o pai foi trazendo guris. E já no primeiro campeonato do SESI a gente ficou campeão. Então, como o pai gostou da ideia de trazer guris de fora e foram vindo de todos os lugares da região e cada vez foram aumentando o número de equipes, o número de categorias e tomou uma proporção a nível estadual. Tanto é que o Bige sabe disso porque participou, né? Eu não cheguei a participar de competições a nível estadual e inclusive de ganhando títulos, né? Com muitos atletas que participaram do pai se destacando a nível regional, nacional e até fora do país. E esse começo de 84, depois essa busca de alguns meninos fora, e aí você citou Venâncio Aires, na verdade a Coab de Moinhos tinha o mineiro, que era o morador, e de repente virou hotel a casa dele? É verdade, assim. No início, o pai conseguia, né, colocar 4 num quarto, 5 no outro, outros na sala, uns no pé da cozinha. Só que como foram aumentando o número de equipes e o número de guris que vinham de todos os lugares, não só de fora da cidade, mas aqui de Lajeado. Eu lembro que os guris da Conserva, Santo André, bairro Santo Antônio,
como eles tinham que sair cedo, né? O pai já buscava eles de tardezinha, ficavam lá, dormiam lá em casa. E aos poucos o pai foi conversando com outros, né? Lembro que na casa do meu tio também dormiam alguns. E assim foi se espalhando esse hotel na casa de um, na casa do outro, para que os guri pudessem jogar no outro dia. E aí virou aquela questão a família teve um envolvimento, todo mundo teve que se envolver, porque era janta, era banho, era uma muvuca, né? Eu falo, né, que o Nacional durou 15 anos, eu participei dos 3, 4 primeiros anos, depois eu estava nos bastidores, não acompanhei, não vivenciei as viagens, não tive com os guris, mas sempre estava perto, né, porque eu morava com o pai e convivia, né, com eles pequenos, entrando, saindo, dormindo. Tinha dias que na época eu lembro que tinha que dormir a namorada para deixar o quarto para dormir uns 3, 4, e assim a gente foi se ajustando para que o Nacional tivesse vida própria e conseguisse se manter de alguma maneira. Aqui a gente tem uma revista, né, uma propaganda do Nacional aqui, do projeto, que depois a gente vai falar também, que o Emerson tá começando agora, né, já iniciou, e as lembranças são realmente emocionantes. Assim, a gente foi a primeira equipe que eu pude participar, jogando campeonatos em 1988, na Copa Guri em Estrela. Foi meu primeiro campeonato com 8 anos. Eu iniciei na escolinha do Farelo, no 7, e aí a gente treinava no 7. E a nossa categoria ali iniciou no Nacional, nas competições. E o Mineiro pegou muitos meninos ali do Clube 7 de Setembro, né? Já era uma faixa etária mais baixa do que a tua, né? Já eram um pouquinho mais de idade, aí, já eram maiores. E assim se criou o Nacional. E aqui, realmente, quem tiver a oportunidade de conversar com o Emerson e poder ver essa revista aqui é realmente muito legal, um material excelente aqui. Tem os atletas, né, que foram profissionais, jogaram no Nacional. Estou vendo aqui o André, goleiro, o André Hering, de Venâncio, né? André Dering de Venâncio. Jogou no Inter, na Seleção Brasileira, no Cruzeiro. O Bolívar, campeão da Libertadores, no Internacional, né? O André Semin, aqui de Lajeado, né, que jogou no Grêmio. O Menudo, o Alexandre, que tá aqui na foto no Santos, jogou no Santos, em vários clubes. O Adriano Silva, ali do bairro Santo André, né, que jogou vários anos na Alemanha. Começou novinho, no Lajadense, jogou no Nacional. E o Meneghetti, aqui, que também teve uma carreira em Portugal. Então, os jogadores que mais se destacaram em termos de profissionalismo em equipe grande, né, Emerson? Então, isso aí também. E os outros aqui que fizeram também uma história bonita da comunidade Lajeado. Aqui a gente tem o prefeito, o Marcelo Calmo, né, que a gente chamava de Patrola. Eu não sei por que Patrola, né? Patrola porque no mínimo foi o Jura que botou o apelido nele, né? Um zagueiro que chegava. Chegava junto, né? Chegava junto, às vezes chegava até antes. Então tem a galera aqui, ó, o Maurinho, o Rômulo, o Cascão, enfim, vários que fizeram parte dessa história. Então, realmente, o Nacional ele não formou só atletas, ele formou cidadãos. O Mineiro realmente deixou um legado muito grande para nós, até hoje. O Nacional é uma equipe ativa no Clube Tiricaça, joga ainda, e agora tem esse projeto do Emerson aí. Então, realmente, o legado que ele deixou de amizade, de parceria, a gente está conservando aí para sempre, né? Acho que é o mais importante do futebol, além, claro, de ser um esporte competitivo, tu buscar vitórias, títulos, mas a amizade, o companheirismo dentro das 4 linhas ali. Acho que isso aí foi um legado que o Mineiro sempre prezou e conseguiu, né, deixar bem forte na gente até hoje. E existe uma questão muito clara também nisso tudo, né, Emerson? Ninguém esqueceu do José Carlos Fernandes, né? Quem passou pelo Nacional enraizou, né? É verdade, assim, isso para mim, né, para o Júnior, para minha irmã, para a mãe, nossa família é muito gratificante, que a gente, em muitos lugares que a gente vá, o pai é lembrado, né, por tudo que ele construiu. Tanto é que na década de 90, né, ele recebeu o prêmio Alicerce, né, do Grupo Independente, por se destacar no esporte a nível regional, né, por esse trabalho que ele fazia com as crianças, né. Também hoje o pai tem o nome de uma rua no bairro Carneiros, né, isso. Às vezes eu falo com alguns, é verdade, Emerson, mostro a foto da placa,
né? Então isso é muito gratificante, porque não era só futebol, né? Porque o pai tinha um jeito de trabalhar com os guris, né? Mesmo sem conhecimento, uma coisa que eu sempre falo, né? Porque não adianta tu ter conhecimento se tu não prega o valor, né? De respeitar, de não só o pai batia na tecla, né? Não adianta só respeitar no jogo, mas também em casa e fora de campo. Então, o pai prezava muito por essa disciplina, né? Dos guris que passavam por ele. Bom, tem uma outra situação também nesse trabalho todo, né? Dessa meninada. Hoje tem um time de mini futebol no Clube Tiricaça que se chama Nacional e que tem na camiseta a foto do José Carlos Fernandes, do Mineiro. É verdade, assim, inclusive o Bige faz parte. E ano passado o Júnior tinha me convidado, que eles tinham feito o time do veterano uns 2 anos atrás, antes da pandemia, eu acho. Só que como eu já fazia parte do outro grupo, né, e como não era a turma que eu convivia, no primeiro momento eu disse, não, Júnior, vou ficar com os guris lá com a turma que eu estou jogando, e quem sabe futuramente, né, posso estar com vocês. E mais pelo nome do pai do Nacional, porque na verdade os guris que fazem parte do Nacional são guris mais novos que não jogaram na minha época. Uhum. Não, por isso que eles mantiveram isso aí, e eu sempre digo, né, que eles viveram muito mais o Nacional e vivem muito mais do que eu, porque eu tive um tempo fora e eles conviviam aqui, se encontravam para jogos, e esse grupo, né, Bi, já tá, eu sei que eu participo do grupo já no WhatsApp, já se reuniram vários anos, né, fazendo janta, encontros. Ali no Tiricaça agora nós vamos para o 3º ano de competição, e o Rebordose foi a equipe que a gente teve 25 anos no Tiricaça, surgiu do Nacional, a base, porque a gente jogou o Campeonato Piá até 1995, com 15 anos, com 16 anos não jogava mais o Campeonato Piá, e aí, vamos fazer o quê? Em sábado de tarde agora. Aí a gente fez o Rebordose, inclusive o Emerson aqui, tu jogou com nós, e aí criou o Rebordose. Então daí daqui a pouco o Rômulo, que é um outro que puxa a frente do Nacional, fez o Falcatrua, que foi uma equipe também que jogou vários anos no Tiricaça, e como terminou o Falcatrua aí, o Rebordose, então a gente juntou essa galera e a gente vai pro 3º ano no Tiricaça com o Nacional, e a gente realizou no mês de dezembro agora, do ano passado, um encontro, né? Então veio o Gerson, que está morando em Parobé, né? O Gerson Johan, que foi um grande goleiro aí do Amador e do Tiricaça, veio a galera de fora, o Saulo veio de Canoas, né? Veio bastante gente aí, a gente tem a galera da região aí, mas a gente está preservando essa nossa amizade aí com esses encontros aí todo final de ano. E a maior prova disso é que eles colocaram ali na hora do convite para a janta, vamos lá, os filhos do Mineiro. E aí todo mundo, quem ia na janta se inscrevia ali naquele grupo dos filhos do Mineiro. Quer dizer, continua tudo como era antes, né? Todo mundo já com filho para criar, moçada já se puxando, a idade pegando e a vida andando, mas lá a base, tudo aquilo que foi feito lá não foi esquecido. Como eu disse, né, Jaci, eu iniciei nos 3 primeiros anos nacional e depois eu estava só nos bastidores. E já falei isso antes e frisei que eles mantiveram a alma do Nacional viva e permanece até hoje. E eu, né, com o convite deles, eu fiquei contente, porque como eu falei, eu não fazia parte, né, da categoria que eles jogavam. Uhum. Mas estar com eles, escutar o que eles viveram, também isso é muito gratificante, né? Porque tudo que é história sempre acaba no nome do pai, né? Porque cada história que às vezes nem eu sabia. Algumas coisas eu escutava, claro, na época que eles estavam lá, o pai tinha um pouco mais de disponibilidade, os guris estavam de tardezinha lá, eu passava ali, via um ou outro ali em casa e já saía, né? Porque eu tinha também as minhas funções, eu estudava à noite e não conseguia acompanhar tanto. Mas é bem gratificante mesmo estar vivenciando isso com eles. Vamos abrir aqui um parênteses para sair um pouquinho nessa questão do Nacional, porque nós vamos voltar depois, porque tem um projetaço aí que o Emerson está trazendo aí de volta, aí nós vamos falar bastante na segunda parte do programa. O Emerson deixou o Brasil, acabou saindo. Como é que foi esse giro aí? Bom, Jaci, eu sempre fui um apaixonado por futebol, mas nunca joguei nada, né? Sempre eu digo, às vezes os antigos, muitos, né, falam que no meu tempo eu jogava. Não, eu era muito comum, tanto é que na época eu até joguei nos juniores, né?
Mas acabei indo estudar porque eu não me via como um jogador profissional. E fiz o curso de Educação Física, em seguida fiz pós-graduação. E na época do pós-graduação fui convidado para trabalhar no Lajadense. Né? Trabalhei 4 anos no Lajadense, mas foi na época de segundona, não tinha redes sociais, então os registros que eu tenho tá guardado lá em casa em jornal. Não se vê muito como se vê agora nos últimos anos, né? Porque hoje todo o registro é feito, guardado nas redes sociais. E nessa época eu estava no Lajadense, depois de ter concluído o pós-graduação em treinamento esportivo que eu fiz em Londrina. Eu, em 2004, comecei como preparador físico e na fase final, na repescagem, o treinador acabou saindo, na época era o Ederson Teixeira, e como o clube não tinha dinheiro, o presidente veio conversar comigo. O presidente na época era o Jorge Decker. Ele disse, Emerson, preciso que tu me dá uma mão aí. E eu comentei com ele, pô, Jorge, já é delicada a situação, não tem dinheiro, e assumir toda essa responsabilidade aí perante o grupo, perante a comunidade, na imprensa. Olha, sinceramente, né, até porque eu trabalhava na prefeitura na época, olha, só se tiver um respaldo deles lá, eu não gostaria de assumir, mas eu vou conversar com os guris lá, com os jogadores, e na época eu tinha ajudado a montar o time, né, porque eram muitos guris, até com passagem pelo Nacional, o Bruno, o Maurinho, o Cris, que tinham passado por categorias de base, e estavam sem time aqui em Lajeado, então acabamos já trazendo para o Lajadense na época. Eu acabei assumindo o Lajadense no segundo turno da repescagem na época. Fizemos uma campanha mediana também, com salários atrasados, com um grupo limitado, com guris aqui da cidade, da região. E foi quando, claro que eu já tinha passado pelo intercâmbio na Espanha, na época eu estudava na Unisc. E na época eu estava treinando, né? Eu treinei o Lajadense uma parte. Eu também tinha começado, desde que o pai faleceu em 2001, a treinar no Amador. Treinei o Estudiantes, treinei o grupo dos casais, fomos vice-campeão de Cruzeiro, e treinei o Chapadão. Tanto é que o Bigi, né, foi campeão com nós lá. E eu criei o gosto, né, de treinar. Só que como eu tinha ido para a Espanha, e vi um futebol diferente, eu acreditava e pensava que eu deveria retornar para lá para aprender mais. E quem sabe futuramente pudesse voltar para o Brasil e ajudar o futebol brasileiro. Porque eu via muitas coisas diferentes, sabe? Todo mundo joga futebol lá, são muitas equipes de categoria de base, muitas equipes. Hoje nós temos lá, tem na Espanha mais de 300 times na terceira divisão. Equipe júnior, numa região proporcional do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, mais de 300 times. Então é muito futebol comparado aqui. E eu queria saber o que fazem para que o futebol seja tão evoluído, onde todas as crianças joguem, todo mundo faz o que gosta, independente da categoria, porque são 9 divisões na Espanha, né? E vivi 7 anos na Espanha, onde passei por categoria de base, time filial do Barcelona, terceira divisão, quarta divisão, terceira, e no último clube que eu trabalhei é o Lleida, que está até hoje na segunda B. E esse giro todo foi no osso do peito? Algum projeto que, de repente, alguma base para poder dar essa sustentação financeira nesse teu giro para fora? Não, já se foi tudo por conta, né? Eu sempre dei o peitaço, sempre fui corajoso, largava tudo aqui e pegava o avião e ia. Tanto é que junto, né, com essas experiências na prática, né, eu acabei fazendo o curso de treinador da Federação Espanhola. Hoje eu sou treinador profissional UEFA Pro, que eu posso treinar qualquer time do mundo. Sou mestre em gestão esportiva, fiz aulas dentro do Camp Nou, no Barcelona. E com isso, né, em 2011, quando eu vim de férias aqui, recebi um convite do Pedra Branca, onde hoje é o CT do Inter, o antigo RS, para treinar o time do Copinha. E acabei vindo embora, né, achando, né, que em toda a minha experiência lá, com o conhecimento, eu poderia entrar em uma equipe aqui no futebol e dar sequência, mas não foi o que aconteceu. Essa comparação que você está fazendo é porque os dirigentes daqui, eles se acham, de repente, mais sabidos que todo mundo e decidem as coisas da maneira como eles querem? Ou eles encaram o futebol que é profissional com decisões de amadores? Ou eles não têm conhecimento daquilo que deve ser feito para essa base ter uma sustentação mais forte e para o profissional com qualidade poder seguir?
Já sim, é muito diferente. Hoje aqui, na verdade, a gestão dos clubes são amadoras. Lá, a maneira que eles tratam o futebol, e até pela lei, que está mudando agora no Brasil, é de uma gestão sustentável. E por isso que o futebol, já a nível de políticas públicas e de gestão, porque lá a maioria dos clubes são empresas, né? Como vai ser aqui, que agora na Espanha é SAD, Sociedade Anônima Desportiva, e aqui é Sociedade Anônima, também andou mudando a lei. Tanto é que o Ronaldo comprou o Cruzeiro em função dessa mudança de lei. E acredito, né, como está o Red Bull, o Cruzeiro, muitos clubes vão ver que esses clubes vão evoluir e vão também pensar em como melhorar a gestão dos seus próprios clubes. Esse é o caminho para, de repente, parar com essa quebradeira aí que a gente está vendo de time que faz investimento, depois no final do ano tem aquela conta lá em cima e vida que segue, porque o importante é fazer a coisa andar de qualquer maneira e bola para frente. É o único caminho, Jaci, porque hoje os clubes são comandados por diretores, por empresários que estão à volta deles, e não são eles os responsáveis fiscais dos clubes, né? Tanto é que os presidentes fazem dívidas, acabam saindo, e é o clube que vai sofrendo. É o clube, o escudo e a torcida que sofrem em função daquilo que os diretores vão fazendo. E isto tudo, de repente, agora você voltando com toda essa qualificação, não houve no meio do caminho assim de repente, aquele baquezinho, todo esse esforço e de repente a moçada parece que não entende e eu não estou conseguindo dar aquela embalada como deveria ser? Bom, já sei, isso aconteceu em 2011, né? Eu estive no Pedra Branca, depois passei por um estágio no Internacional com o Dorival Júnior, através do Bolívar, né? Como o Bid comentou, ele participou aqui do Nacional, ele é compadre do Júnior, meu irmão. Eu acabei ficando 2 meses lá. Depois disso, fui para o Santa Cruz, fui treinador do Juvenil, fomos semifinalistas do Gauchão, eliminando o Caxias, lá em Caxias, e perdemos para o Grêmio. Na época, o juvenil do Grêmio tinha o Arthur, né, que jogou no Barcelona, foi para a Juventus. Jogava o falecido Matheus Biteco, né, que faleceu no acidente do Chapecoense, no avião, e o Yuri Mamute. Era um time muito bom. Nós acabamos perdendo para eles. Com essa boa campanha, acabei sendo convidado para trabalhar no profissional do Santa Cruz. Fui auxiliar do Ramires, depois do Tonho Gil, né, que foi campeão pelo Grêmio, estava no grupo do Grêmio, campeão mundial em Tóquio naquela época. Mas depois disso eu me desiludi muito, né? E a gente não adianta dar cabeçada em pedra se a gente vai vendo que o futebol não é aquilo que tu acredita. Então muitas vezes é melhor se afastar do que estar sofrendo dentro dele, vendo que coisas não andam, que coisas não funcionam. E hoje, como é que o Emerson vê essa coisa? Já assimilou bem, já entendeu bem a situação? Como é que você está lidando com a coisa? Bom, Jaci, depois que eu decidi me afastar do futebol, acabei recebendo um convite do Madre Barba para trabalhar, onde eu trabalho há 8 anos. Comecei a atuar como personal. Hoje eu sou preparador físico também da equipe da Escola de Patinação da Prefeitura, em parceria com o Marcel Stirmer. E estou realizado, porque uma valorização, a gente nunca pode esperar uma valorização daquilo que tu sonha. Tu tem que trabalhar com aqueles que confiam e acreditam em ti, porque a valorização do teu trabalho, do teu profissionalismo são bastante gratificantes. Nós estamos com o santo de casa, o Emerson Fernandes é o nosso convidado, em nome de Black Sistema de Segurança. Sua segurança é a nossa preocupação, sua segurança é a tranquilidade que você precisa. Black Sistemas de Segurança. Nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos falar do projeto Nacional Futebol Clube, uma história, um futuro que está voltando e que vai ter um trabalho aí voltado aí para fazer realmente a coisa funcionar. Já voltamos. Estamos voltando com o Santo de Casa desta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. O tempo está andando, nós já estamos aí na metade do mês, né? A coisa é rápida, é aquela comemoração do Natal, aí já dá a virada
E a fila anda e se a gente não acelerar o processo, a coisa fica pelo meio do caminho. Vamos lá então, dar sequência agora com o Emerson, vamos falar do projeto dele aqui, do Nacional, né? Que a gente conversava bastante quando tu estava na Europa, né, Emerson? Lembra que a gente falava? Tu sempre tive essa ideia de, olha, tô aqui estudando, tô aqui aprendendo, tô aqui trabalhando, buscando, mas esse é um sonho que o Emerson já tinha há vários anos aí, esse projeto que foi criado, foi elaborado e está sendo posto em prática agora, que é o projeto do Nacional. Então vamos falar um pouquinho desse projeto aí, como é que funciona, como é que foi, tu elaborou essa ideia, toda essa revista que está aí, enfim, as estruturas que tu vai usar da Univates lá, como é que vai funcionar isso aí, Emerson? Bom, bicho, quando eu estava na Espanha, uma coisa que eu aprendi no meu mestrado com professores que eram da gestão, da parte de coordenação do Barcelona, eles diziam, a gente prepara os melhores profissionais, mas nem todo mundo vai poder trabalhar no Barcelona. Então vocês têm que fazer do clube de vocês, na cidade onde vocês moram, um Barcelona. Um clube com... Claro que o Barcelona agora, nos últimos anos, andou fazendo coisa errada na gestão deles, mas sempre foi um clube respeitado pela sua formação, pelas categorias de base. Porque hoje tu entrar dentro de um Camp Nou ou entrar na cidade esportiva, onde é que é o centro de treinamento, tu se sente aconchegante, porque eles te recebem bem. Então eles fazem um futebol diferente do que a gente faz, né? Claro, tem clubes no Brasil que evoluíram em muitos setores, mas lá aprendi uma coisa que sempre sonhei em trabalhar num clube assim, né? Como no Brasil as portas não se abriram, e esse ano com a pandemia até me questionei em, de repente, voltar para lá, porque a pandemia ela machucou bastante as pessoas, né? Uns no lado financeiro, outros de saúde, mas o lado mental também abalou muitos, né? E eu fui um deles que, pelo fato de estar em casa, com aula online, cuidando do meu filho que não podia ir para o colégio, isso me desestruturou um pouco. Pensei, tanto é que entrei em contato com clubes de Luxemburgo, na própria Espanha, né? Mas também como a situação lá também não estava legal, eu comecei a ler as coisas que eu tinha feito e, claro, e veio um estalo, sabe? Puxa, e por que não fazer o meu próprio clube? O mais difícil que seja, eu sei que tem muitas escolinhas na cidade, na região, mas sempre há espaço para algo novo ou algo diferente, né? Não digo que a Escola do Nacional vai fazer algo que não se faça, mas vou colocar em prática aquilo que eu acredito, né? Que eu acredito que a gente deve fazer como educador, né? O Bicho também sabe, porque é professor, que nós temos uma arma muito grande nas mãos, nós educadores e professores e treinadores de futebol. É ensinar crianças e colocar eles num caminho, né? Um caminho de esporte e saúde. Eu montei um projeto e apresentei para o X, né? Isso já foi lá em maio. O X gostou da ideia, sabia que era difícil, né? Até porque a Univates nunca tinha feito um projeto com escola de futebol no campo de futebol, né? Que é uma estrutura muito linda, é de dar inveja a qualquer clube do mundo. Ele gostou muito, passou adiante, né, para outros setores, com o Cirne, que é o vice-reitor, né? Isso. E eles gostaram da ideia, nós fomos conversando e eles aceitaram. Claro, isso é muito gratificante. No dia 30 agora, na semana passada, que foi dia 30 de dezembro, né, é que foi assinado o contrato, então só então que a gente pôde começar a divulgar. Vai ser uma escola de futebol como as outras, né? Acho que a gente tem que respeitar. Até comentei antes o fato de o pai fazer equipes de futebol infantil. Teve a escolinha de futebol durante 4 anos, na época, na gestão do Leopoldo Feldens. E eu digo que formar é oportunizar. Independente se eu tenha mais conhecimento ou não, a oportunidade, eu cito o Nestor, Valdir, com quem eu trabalhei, o João Bandeira e outros que estão vindo aí, né, o Sebem, que estão fazendo futebol há bastante tempo, nós temos que oportunizar atividade para essas crianças. Porque hoje, né, quando alguns comentam,
Puxa, mas de repente vai sair alunos de uma escolinha ou de outra. Eu digo, talvez saia, ou talvez no futuro possa sair alguns da nossa e ir para outras, mas as equipes esportivas não podem ser concorrentes. Por isso que tem tanta equipe de futebol na Espanha, porque as equipes, os clubes se organizam, as federações unem os clubes para que cresçam. E a concorrência, eu sempre digo, das escolas de futebol, não são as próprias escolas. É a ansiedade, a depressão, a obesidade, os jogos eletrônicos, a criança que está em casa e não tem atividades para fazer. Então, os clubes têm que se unir para que cada vez mais crianças participam. Esse dia eu li um artigo, né, do Tinga, onde somente 30% das crianças jogam futebol no Brasil. Então a gente acha que é o país do futebol, na verdade é um número mínimo. As crianças jogam menos futebol aqui que na Espanha, onde eu vivi 7 anos e sei da realidade. Lá todo mundo joga futebol, Jaci Bige. Isso, cara, nenhum clube vai tirar outro. Se tem algum que interessa, eles conversam, os pais têm liberdade para optar. Claro que lá, por normas da federação, a criança, né, o jovem, não pode jogar em 2 equipes. Né, porque todas as equipes são federadas, todos jogam competições e jogos de acordo com a técnica da criança, com o limite da criança. Criança com menos nível joga com as de menos nível. Isso faz com que a criança não se desestimule, porque daqui a pouco faz um time no bairro, vai jogar contra uma equipe que é uma seleção regional, as crianças começam a se frustrar, começam a desistir. Então tu tem que criar caminhos para que a criança não desista. Tem que criar jogos, competição, para que ela participe no nível dela. E assim ela criar o gosto. Eu também, como eu comentei que eu estou no Madre Barba, né? Eu também coordeno e treino a escola de futsal, junto com o Bige e outros colegas e treinadores de escolas do município, do Colégio Santo Antônio, lá de Enoro, o Dumbo, de Estrela. A gente criou uma liga com jogo escolar e é isso que a gente fazia. Às vezes tem crianças que se destacam nos colégios, e aí quando a gente via que os resultados começavam a ser elásticos, a gente se olhava e trocava para deixar as equipes equilibradas. E o que acontecia? Né, Bi? A gente conversava depois, eles nem sabiam se ganharam, se perdiam, eles faziam o gol e perguntavam, professor, a gente ganhou? Acho que ganhamos, ou empatamos. Mas sabe, então tem momentos e tem crianças que a gente tem que proporcionar atividades que são para o nível deles. Lazer, né? Isso aí. A criança tem que estar alegre. Porque é claro que dentro disso tudo aí vai aparecer o jogador da competição. Tem a menor dúvida disso. Uns levam a coisa mais na ponta da faca do que outros. Mas aí tu não pode fazer uma escolinha só de quem realmente é extra classe, né? E isso é fundamental e é o mais importante. Né? Nós lá no Madre Bárbara, com certeza o Bige trabalha, porque hoje a maior dificuldade nas escolinhas a gente tem crianças que às vezes têm dificuldade, né? Eu, por exemplo, tive um aluno autista agora no ano passado, crianças que os pais não são do futebol, eles acabam indo porque os colegas vão. Então tu tem que conviver muitas vezes com grupos de crianças que se destacam, que jogam em equipes já em competições da região, do estado, com crianças que mal sabem jogar futebol. Então, fazer entender a criança que sabe jogar mais, que está junto com aquela que está começando ou aprendendo, é um trabalho para nós educadores. Então, esse é um trabalho que nós, como profissionais do esporte, do futebol, temos nas nossas mãos e que a gente pode incentivar em fazer com que muito mais crianças participem e façam futebol. Idade, para começar isso tudo aí e procurar a escolinha do Nacional. Nós vamos trabalhar, no primeiro momento, com criança de 4 aos 16 anos. E aí, obviamente que os turnos, isso vai depender muito do número de inscritos? Claro, a gente já tem toda uma planificação, um cronograma de atividades. Claro, a gente está começando do zero, não sabe o número de crianças que vai ter, tanto é que hoje a gente inicia com 3 profissionais, né? Um profissional para fazer a área da gestão, eu como coordenador e treinador, e um treinador, né? Que vai ser o Douglas. O Douglas trabalha comigo no Madre Barba já há 3 anos, também treina a LAF, e como ele já está há anos e sabe da dinâmica que eu acredito, ele também acredita muito naquilo que a gente trabalha, eu convidei ele para fazer parte desse projeto. E vai ser alguém importante para que a gente possa conquistar e ensinar um maior número de crianças.
Essa parceria com a Univates, os trabalhos todos serão realizados no complexo esportivo da Univates? Sim, Jaci. O campo do complexo, né, do Estádio Olímpico, vai ser o nosso centro de treinamento, né? Num primeiro momento, a gente vai começar com 2 dias por semana, e à medida que o número de alunos vai aumentando, isso já está no contrato, a gente já conversou com o X, né? O X é o coordenador do complexo esportivo, a gente vai aumentando os dias. Tudo vai depender do número, né? Alguns já estão me ligando, perguntando, e vão participar de competições, até onde vão. Claro, isso a gente tem que primeiro começar, né? Assim, né? A gente não tem nenhum aluno ainda matriculado, as matrículas só começam dia 15, mas vai tomar as devidas proporções em função daqueles alunos que a gente vai ter, porque a gente vai formar crianças, né? Uhum. Eu estou falando em formar, são de crianças que ainda nem nasceram, porque um planejamento ele tem que ser a longo prazo. Então a gente está pensando nas futuras gerações, né? O que a gente quer para nossa criança, o que a gente quer para nossa criança no futebol, né? Um futebol competitivo, de luta, de esforço, né? Gosto muito do futebol inglês, quem assiste futebol da Inglaterra, né? É muita competitividade, os caras lutam, mas tu não vê desrespeito, poucas vezes tu vê alguém se ofendendo, brigando, torcida xingando. Isso a gente educa. A gente educa as crianças e a gente educa os pais para como a gente deve se portar para a gente educar os nossos meninos, as nossas crianças, né? Isso não quer dizer que a gente vai formar bonecos que estão dentro de campo, que vai acontecer qualquer coisa. Não é isso, né? Hoje estou há 6 anos com Madre Bárbara. Em 2019, né, eu sempre mantive a mesma linha. Isso é tu acreditar no modelo de jogo, é tu dar uma identidade, é tu dar uma cara para aquela equipe e para as crianças que estão treinando contigo. Em 2019, num torneio que o Kiko organiza no Melinho, nós fomos para 2 finais, com a categoria 2009 e 2010. E nós ficamos campeões. Nós ganhamos a 2010 um time de Venâncio, que pega os melhores guris de Venâncio, e ganhamos a 2009 do Rui Barbosa, que é uma seleção regional. E nós só com guris que estudam no Madre Bárbara. Então, o grau de dificuldade é maior quando tu tem crianças que tu não pode abrir, né? Mas eu acredito muito nesse modelo, né? Onde tu ensina desde pequenininho, com uma identidade, né? De luta, de esforço, de competitividade, né? Sem desrespeito, né? E eu tenho muito como base o Atlético de Bilbao. A escola Atlético de Bilbao e o clube profissional do Atlético, além de Real Madrid e Barcelona, o único clube que não jogou a 2ª divisão na Espanha. E só joga com jogadores nascidos ou com vínculo no País Basco. Isso te limita o campo. Eles não têm contrato estrangeiros, não contratam jogadores, como fazem os outros grandes clubes da Espanha, né? Eu cito lá porque convivi lá, estudei muito eles. E isso é um exemplo de que com trabalho, com dedicação e principalmente acreditando num projeto, tu consegue construir um legado como o pai construiu com o Nacional durante muitos anos. A Rádio Independente tinha, tempos atrás, né, o Prêmio Alicerce, Exato, né? foi o que já citamos na primeira parte do programa, e o Mineiro foi um dos agraciados. Foi um dos homenageados nesse Prêmio Alicerce, e a gente está relembrando aqui também, ele inclusive, o Mineiro foi sempre muito emotivo, né? Ele evitava de falar em público, não gostava, porque ele ficava emocionado sempre, e nas nossas vitórias também, depois dos jogos, ele falava pouco. Era um treinador que cobrava muito, né? Antes dos jogos, durante os jogos, mas no momento de vitória, de alegria, ele ficava na dele, porque ele era muito emotivo. E a gente observa também o legado que ele deixou para o Júnior, que o Emerson, que eles são assim também. A gente vê o Emerson falar com emoção, né? Com um gosto pela coisa, pelo esporte. Então, isso aí acho que é o principal, Emerson. Tu ter amor pelo aquilo que tu faz e gostar daquilo que a gente faz. Porque a gente gostando do que se faz, muitas vezes tu não está 100% motivado sempre para trabalhar naquilo que tu gosta. Imagina se tu não gostar do que tu faz. Né? Tem as dificuldades, tem as frustrações, tem os momentos difíceis, trabalhando com quem gosta. Agora, se não gostar, daí não tem jeito, né? Então a gente vê que tu tá motivado para isso, e esse projeto aí com certeza vai dar certo, tem tudo para dar certo. E eu posso falar também pela estrutura que tem a Univates lá, tô também trabalhando lá com aulas de educação física, em função da escola ali, é realmente uma estrutura fantástica.
que tem que ser otimizado aquele espaço ali, quanto mais melhor para os garotos, para a juventude, para o pessoal da comunidade e da região, porque realmente é um complexo de primeiro mundo. Outra situação também dessa questão é de que nós estamos com uma meninada aí que ainda não despertou para muita coisa porque o sofá e a rede social trancou, né? É verdade, assim, é o que eu comentei antes, né? Que nós do futebol, do esporte, a gente tem que se aliar para atrair, fazer coisas atrativas para as crianças, para que eles venham, né? Hoje nós temos a mídia que o futebol tem por trás, né? Hoje qual criança não sabe quem é Cristiano Ronaldo, Messi, ou Ronaldinho Gaúcho, né? Criança com uma certa idade, eu sei pelos meus lá, que a gente trabalha com crianças de 4, 5 anos lá, que eles já falam em Ronaldinho, principalmente Ronaldinho já é os mais antigos, né? Mas o Cristiano Ronaldo e Messi, então isso são atrativos, a gente tem que saber lidar. Hoje, né, eu cito como 4 pilares para a gente fazer futebol, não adianta a gente só se aperfeiçoar dentro do campo, né? Hoje nós temos lá a área de gestão, de recursos humanos e principalmente o marketing, os pilares para que a gente possa fazer futebol. Porque não é só a gente ensinar bem, a gente ter toda uma programação, uma planificação anual de treinamentos, se a gente não consegue divulgar, a gente não consegue atrair os pais para que a gente possa explicar o que a gente quer das nossas crianças, o que a gente quer ensinar com o futebol, né? Que eu acredito muito, né? E as crianças seguem o que a gente ensinar, né? Tanto é que eu sinto ali né, vocês já citaram antes, né, Jaci e Bige, dos líderes da nossa sociedade que passaram. Hoje nós temos 3 professores nos colégios particulares, né? Que somos eu, o Bige e o Menudo, né? E é toda uma referência. Nós, profissionais, nós somos espelhos. E no futebol nós temos que aproveitar isso, né? De atrair, de chamar essas crianças e poder ensinar. Nós temos um projeto diferente, que é um projeto que trabalho muito na Espanha, que são os projetos para os pequenos, né? Crianças de 4 a 7 anos, a gente vai trabalhar um projeto de psicomotricidade. Porque às vezes tem pais que já vê que a criança gosta de futebol desde pequenininho, mas outros não. Outros pais dizem, eu gostaria que ele estivesse participando, só que ele não gosta de bola, ele até foge da bola. Mas esse projeto de psicomotricidade é justamente para atrair as crianças. Porque a criança pode não gostar de bola, de futebol, mas todas as crianças gostam de brincar. Então, nesse projeto, a gente estimula e incentiva eles sem ter a bola como prioridade. E nisso, né, eles estão fardados, a bola está ali perto e aos poucos a gente cria o gosto. Eu sei pelo meu filho, né? Meu filho está com 3 anos, mas ele não gosta muito de bola. Às vezes eu digo, não, vou forçar. Mas mesmo assim ele tem umas 15 bolas ao redor dele, mas não gosta de chutar a bola. Agora, no meio do ano eu comprei uma bola do Homem-Aranha, já mudou o gosto dele. Então são vários estímulos, a gente tem que conquistar a criança de várias maneiras. E o brincar é a melhor maneira de atrair elas para o futebol. Bom, por falar em foco, Emerson, sempre foi um menino diferente, hein? Tu já é desde lá voltando bastante no tempo, né? Aquele menino que tinha um foco diferenciado até na hora de brincar. Sempre levou muito a sério tudo, até a própria brincadeira. Já deu para ver ali que tu estava dentro daquilo que a gente tinha como o normal da grande maioria, tu já tinha uma visão diferenciada daquela turma. Assim, até na verdade eu nem gosto muito dessa minha maneira de ser. Mas desde a época do Rebordose, né, eu era o mais velho, eles iam um pouco na brincadeira, eu digo, não, se é para brincar, eu não vou mais, né? E esse fato de ser o mais velho, de comandar um pouco eles, e eles ter esse respeito, porque eu não me esqueço, o dia que eu cheguei de uma boate, e eles me convidavam, eu dizia, não, eu não vou jogar com vocês, ainda mais quando botaram o nome de Rebordose. E teve um domingo de manhã cedo, acordei, estavam os 4 eu me lembro que era o Bige, o Júnior, o Viana e o Gordinho, né? Vamos, Emerson, acorda, vamos jogar com nós. Eu digo, cara, para você parar de me encher o saco, eu vou jogar com vocês, né? Então foi tudo uma conquista, né, Jaci? Daí, em seguida, eu fui para a educação física, claro, e eu quando fui fazer educação física, queria que a educação física fosse diferente daquilo que eu aprendi e vivenciei, né? Hoje, tanto é que eu trabalho no esporte, como personal, e gosto de trabalhar. Tanto é que eu já estou há 8 anos no Madre Bárbara como professor de educação física, né?
e concilio com o futsal do colégio. Mas sempre, e o fato de ter ido para fora, né, no início até fazia parte de um grupo de pagode, mas eu admiro a alegria do Bige, né, de mesmo sendo um professor, e que lá é diferente, mas ele está nos outros ambientes, no campo, brincando. E isso eu já falei até pra minha esposa, ano que vem eu quero mudar um pouco, eu não quero ser mais tão sério, porque senão todo mundo vê lá o Emerson lá, tá sempre sério, ri pouco, e claro, isso também ajuda muito, nós como profissional, né? Se vão te vendo sempre, o Emerson quer fazer a coisa certinha, mas nem por isso tu pode deixar de contar uma piada, ou brincar, tocar um pagode, né? Então uma das razões que eu voltei que eu aceitei o convite do Júnior, né, e do Bige para estar com eles, é o fato, é porque eu sei que dentro de campo eu não vou ajudar muito, mas de repente para eu estar ali do lado, por esse meu lado sério, não deixar que algumas coisas aconteçam, mas eu indo mais pro lado deles, pro lado da diversão, de brincadeira, de dar uma risada e estar em grupo. Essa é a característica de cada um, né? Acho que eu sempre fui um pouquinho mais, vamos dizer assim, brincalhão, assim, irreverente. Mais até, largado. até demais, né? Em horas de que tinha que ser sério, é mais largado mesmo. E o Hermes foi mais centrado, assim, né? Mas é o jeito da gente, né? A tua aula é de acordo com a tua aula, não tem padrão, não tem receita para dar aula. E a aula de cada professor ali, tu estabelecendo o limite de respeito, de disciplina, depois tu vai desenvolver ali do teu jeito, da tua linguagem corporal e teu jeito de falar. Claro, não faltando com respeito com ninguém, respeitando os alunos, as crianças, mas cada um tem o seu jeito. Então é legal essa troca também. Acho que isso é muito legal num grupo, tanto numa escolinha como num time de futebol, ter o cara que é mais sério, mais centrado, ter o mais brincalhão, ter até o irresponsável às vezes, porque às vezes o jogador irresponsável é o que vai decidir um jogo, por uma jogada de irresponsabilidade dentro do campo, né? E o jogador mais centrado, que vai organizar, que vai conversar, que vai posicionar o time. Então, é muito bacana isso aí no futebol, realmente é um esporte que agrega muito, como todos os esportes, né? Eu acho que o esporte é uma ferramenta fundamental aí na formação de qualquer cidadão, mas a gente está falando de futebol hoje, especificamente do projeto do Nacional, e é um esporte que, para fazer amizade, realmente é difícil ter outra modalidade, claro, a gente respeitando todas as modalidades, mas o futebol cria muitos vínculos aí, porque envolve mais jogadores, né? Por exemplo, tu vai trabalhar num grupo de um futebol de campo, como eu tive a oportunidade de jogar no Lajadense, era 30 jogadores, que a gente ficava um ano junto numa competição, é bastante, né? Bastante gente, então há os conflitos, mas também depois que passa o tempo, fica esse vínculo aí, né? E a escolinha do Nacional, a gente formou um vínculo, né, Emerson, na época, com meninos de 7 anos até os de 15 anos, que a gente saía junto para as competições. Tinha as categorias, então ficou realmente uma amizade que tem até hoje. Então, acho que eu tenho muita saudade daquele tempo do Nacional e para mim é uma satisfação estar podendo jogar de novo no Tiricaça ali com a galera e a gente se vê sempre final de ano aí. É legal, né? A gente vê agora o pessoal chegando, né? A gente tem anos que a gente não via, né? Um mais gordinho, o outro sem cabelo, um de cabelo branco, né? Pessoas que a gente estava tempo sem se ver, e aí a gente vê, mas olha ali como é que tá o cara, olha, realmente é gratificante o esporte, é o caminho mesmo para socializar e para canalizar as energias. É o esporte. Como é que vai ser a questão das inscrições? Elas aonde são feitas? Qual é o canal que a moçada tem que utilizar para poder participar desse projeto? Bom, Jaci, agora a partir do dia 15, né, nós vamos estar 3 vezes em horários programados, que a gente vai divulgar pelas redes sociais, durante manhã e tarde, que são os horários onde a gente futuramente vai treinar, a gente vai estar à disposição para recepcionar os pais e mostrar a estrutura, né, o que vai estar à nossa disposição, o vestiário. Nós também temos uma sala que a gente vai poder atender os pais, divulgar o nosso projeto, mostrar o campo, né, que nós vamos trabalhar por etapas de formação, que essa é uma coisa que eu acredito muito, que a criança ela deve se adaptar ao tamanho do campo em função da idade dela e da evolução. Nós vamos trabalhar com 3 tipos de goleiras, né,
que é a goleira para crianças de 4 a 6, 7 anos, depois aumentando com a Futebol 7 até chegar na goleira a que está lá no modelo profissional, né? Que utiliza para uma idade já a partir dos 12, 13 anos, né? Que é a idade já, tamanho de goleira para adulto. Então serão, no primeiro momento, assim, a gente vai estar lá com as matrículas, né? E como tardou um pouco para a gente assinar o contrato, né? Até então a gente ficava nessa apreensão, mas aos poucos a gente vai criando o site, né? E todo a logística, né? Para que os pais, que facilite, né? As inscrições das crianças. E obviamente que também, como você mesmo disse, o pai primeiro, a dúvida ela é tirada, o pai vai ter todas as possibilidades de entender o projeto antes da inscrição do filho, né? Com certeza, porque a gente trabalha com um modelo de jogo, é como trabalham os grandes clubes da Europa, né? Como eu frisei antes, né? O modelo de jogo é tudo aquilo que o clube quer, da criança, dos seus jovens, dos seus pais, dos torcedores, tanto dentro como fora de campo, né? A gente é uma escola, como o nome diz, escola de futebol, assim como uma escola normal, né? Onde a criança vai para ensinar. Só que nós temos essa coisa que nós gostamos, que é o futebol. Através do futebol, poder ensinar limite, respeito, disciplina, né? Porque a gente pode aprender a jogar, a gente pode ser competitivo, mas a gente tem que sempre respeitar esses princípios, né? Que é o que a gente vai bater muito na tecla. Tanto não é por acaso, né? Como a gente já falou, já frisei antes ali, dos líderes na nossa sociedade que passaram pelo Nacional. É uma coisa que eu acredito muito na gente formar cidadãos. Para fechar, Henrique. Queria agradecer aí a presença do Emerson, né? Que foi primeiramente é um irmão para mim aí, né? A família Fernandes aí, a Grazi, o Júnior, o Emerson, a tia Lúcia também. Eu convivi muitos anos da minha infância aí, da minha juventude com eles, né? Dormia lá, comia Fazia lá, parte do hotel? Fazia parte do hotel, realmente. E porque a gente saía cedinho para os jogos, né? Daí já poupava um frete ali, né? O mineiro já poupava um frete ali, eu tava ali, né? Já ia buscar a galera. E é muito interessante também, a gente não falou nisso, que o teu pai, Emerson, ele acabou agregando também os jovens carentes dos bairros, né? Pegava a galera nos bairros aí, pessoal que muitas vezes não tinha condições, né? Dificuldades, inclusive, de alimentação. Né? Um exemplo foi o Quininho e o Bisão, lá do Santo Antônio, que, né, tinham dificuldades, a gente ajudou eles, e eram uns grandes jogadores, eles jogavam muito, aqueles dois. O Quininho fez uma carreira, para mim, né, no futebol amador, foi um dos melhores jogadores, junto com o Maravilha, que eu joguei, né? O Quininho foi um fenômeno no futebol amador, né? E o Mineiro tem muita parte nisso, porque inseriu ele. O pessoal começou a conhecer o Quininho através do Nacional, do América, depois lá de Estrela. Então isso aí também foi um trabalho muito grandioso do Mineiro, poder dar condições para as crianças que não tinham na época, né? Que faltavam algumas coisas aí em questão de, né, enfim, as necessidades, e ele realmente fazia isso por amor, sem cobrar nada, sem ganhar R$1. Era um trabalho voluntário. Então eu queria te agradecer, Hermes, agradecer também aos ouvintes aqui que puderam acompanhar essa história bonita do Nacional. E como eu falei no início do programa, tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, de ter feito parte dessa história, e espero continuar fazendo parte. Valeu, Emerson, muito obrigado. A gente fez parte desse processo todo aí. Fico feliz em ver que você está fazendo a coisa andar. Vai acontecer, não tenha dúvida disso, com todos aqueles percalços, como é normal em qualquer atividade, mas com certeza absoluta, aqui no Grupo Independente você pode contar com uma equipe para poder dar todo o apoio na divulgação e para aquilo que você precisar. Muito obrigado, Jaci, Biche, agradeço o convite, né, de poder falar do Nacional, da história que vocês fizeram parte, e de falar desse projeto, né, que vai dar continuidade a esse legado que o pai deixou, de poder ensinar futebol para mais crianças e adolescentes. Legal. Aí está aí um pouco
do projeto nacional, faça parte dessa história, faça parte deste futuro. Na semana que vem tem mais Santo de Casa. O nosso entrevistado de hoje foi o Emerson Fernandes, que já começa a colocar à disposição aí toda esta máquina do projeto na Univates para você não ficar de fora e participar. Um grande abraço e até a próxima sexta. Valeu!